Nós estamos expondo, nesse horário de culto, a Epístola de Tiago. Estamos no capítulo 3. Na última oportunidade, eu falei com vocês, capítulo 3, os versos de 1 a 12, onde nós vimos um retrato trágico mostrado aqui por Tiago. O texto literalmente é desesperador, porque ele não apresenta nenhuma saída nessa perícope do 1 ao 12, mostrando que nós estamos perdidos e nós mesmos nos destruímos através do mau uso da língua, que ele chega a dizer que é mal incontido, posto em chamas pelo próprio inferno, e ninguém é capaz de dominar. A gente domina um cavalo com cabresto, um navio com leme, mas a gente não tem controle sobre a língua. Ela é como uma fagulha que cai numa floresta seca e incendeia tudo e pode colocar em chamas toda a carreira da existência humana, ou seja, pela maledicência, pelos comentários maldosos que alguém pode fazer, inclusive um cristão. Isso pode destruir a reputação de uma pessoa para sempre. Nessa vida, a pessoa morrer com um carimbo sobre ela, estigmatizada com coisas que não foram verdadeiras. Então, Tiago, no capítulo 3, os versos de 1 a 12, ele nos fala sobre isso, uma chamada pesada para todos nós. Hoje, nós temos os versos 13 a 18, que vamos ler agora, uma solução para isso. Naquele dia era o desespero do que a língua traz. E agora é o extintor de incêndio que faz com que as coisas se apaguem à luz das Escrituras. Essa mensagem para nós é muito importante. Então preste atenção no que é dito, Tiago capítulo 3, os versos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Coloco aqui em contraste duas coisas que podem ser ofuscadas uma pela outra. Uma é a beleza da igreja e a outra é a feiura do pecado. Do ponto de vista bíblico, a igreja é o corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça e o corpo desse ser humano é a igreja. Então, não temos como olhar para a igreja do Senhor Jesus sem perceber que é algo fantástico que o Senhor colocou aqui na face da terra. Pertencer à igreja é um dos maiores privilégios que alguém pode ter. De fato, a salvação não está na igreja, está em Cristo. Mas quem é salvo por Cristo está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é uma opção. Ninguém pode dizer, eu estou em Cristo, mas não quero saber de igreja, não sou de nenhuma igreja. No Brasil existem mais de 2 milhões de pessoas que são consideradas desigrejadas. E muitos destes, intencionalmente, teólogos inclusive, que escreveram, dizendo que não há necessidade de uma igreja. Perdeu a beleza da igreja. Mas quando você olha à luz da Escritura, nós percebemos que ela é santa, o Senhor chama a sua igreja de santa, ela tem a sua beleza, ela é um farol que joga luz no mundo de trevas, ela é chamada de a noiva do Cordeiro,
Tem coisa mais linda do que um casamento, você vê a noiva toda querida adentrando. É assim que a Bíblia chama a igreja, é a noiva do Cordeiro, ela é pura, santa e vai se apresentar sem defeito algum no último dia. Mas o que acontece? Isso é uma realidade bíblica, a beleza do corpo de Cristo, a beleza da igreja do Senhor Jesus. Agora, uma outra coisa que nós vemos é a feiura do pecado. Quando a gente encontra alguém que está enamorado das coisas do mundo, uma das orações que a gente deve fazer é: Senhor, mostra para essa pessoa a feiura do mundo, a feiura do pecado, porque o pecado é tão terrível que ele distorce a realidade. O que é amargo ele chama de doce, o que é doce chama de amargo, o que é causador de morte ele acha que é bom, o fruto é proibido, mas ele agora quer. Ou seja, o pecado ele distorce toda a realidade. Agora mistura esses dois, porque temos a beleza da igreja, mas ainda não estamos na glória, e os membros desse corpo ainda têm em sua vida o pecado. A natureza pecaminosa ainda está neles e eles ainda pecam. Então mistura esses dois, o que nós vamos ter? Nós vamos ter muitas vezes uma igreja feia, uma igreja que não vale a pena, uma igreja que você vai dizer: isso não é um lugar para a gente viver. Mas não é assim que a gente deve ver a realidade. A igreja é o corpo de Cristo, ela é santa, é a noiva do Cordeiro, e o pecado é que é feio. A gente precisa saber separar essas coisas. E para a gente conseguir fazer isso, existem instruções bíblicas. Porque na maioria das vezes, quando é que a gente perde o brilho pela glória da noiva, pela glória da igreja? Quando a gente começa a ver pecados. Por exemplo, existem pessoas que se desviaram, abandonaram a igreja porque viram, por exemplo, traição dentro da igreja, roubo dentro da igreja, maledicência dentro da igreja, pecado. E aí quando vê essas coisas, fala: Deus me livre de ficar aqui. O que a Escritura nos ensina, especificamente no texto que nós lemos, para a gente conseguir ver o que de fato a igreja é? E como a gente pode resolver os problemas que o pecado gera na igreja. Especificamente, esse texto aqui não vai tratar de todos os pecados. Está dentro do seu contexto. Capítulo 3, versos de 1 a 12, ele está falando dos males da língua. Então, aqui a apresentação da solução é especificamente sobre esse mal. O mal da maledicência, o mal de você ver discórdias, de ver alguns pecados que são chamados pelo apóstolo Paulo como obras da carne. E se você prestou atenção durante o culto, quando nós lemos Gálatas 5:20, dos muitos pecados, ele concentra uma série, parece uma metralhadora de coisa ruim assim. E ele solta assim: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Até esse aqui são só pecados de relacionamento interpessoal. Os primeiros são pecados sexuais, depois ele fala de pecados religiosos, como por exemplo idolatria, feitiçaria, e depois ele fala de pecados que têm a ver com domínio próprio, como bebedice, glutonaria. Mas essa metralhada maior que tem aqui nas obras da carne, olha só: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Faltou mão aqui, né? Faltou dedo nessa mão aqui para ir colocando. Invejas, são pecados dos relacionamentos interpessoais. E aí o que acontece? Se nós não olharmos à luz das Escrituras como resolver esses problemas, aí nós vamos perder o brilho pela igreja de Cristo, nós vamos desanimar da nossa caminhada cristã. E é por isso mesmo que eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto com bastante atenção, porque aqui nós temos soluções importantes para a nossa vida. Antes, porém, de fazer ainda uma referência ao texto, ainda em caráter preliminar, há poucos dias nós colocamos em uma das nossas pastorais uma mensagem de Ken Sande, onde ele tem o livro O Pacificador, um livro que é um grande best-seller, uma referência em resolução de conflitos.
onde ele diz que os conflitos na igreja ou entre as pessoas sempre vai existir, porque nós estamos no mundo caído. Mas quando as pessoas do mundo observam a igreja, que eles se mordem, que eles erraram, mas que depois alguma coisa aconteceu e eles se reconciliaram, as pessoas falam, tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, eu preciso saber. As pessoas são atraídas para saber como que as pessoas que estavam vivendo em pé de guerra conseguem agora viver em paz, e elas, admiradas com isso, descobrem que o elo unificador é Cristo. É Cristo quem faz com que um casal que vive brigando consiga encontrar reconciliação, irmãos que se xingam o tempo inteiro começam a viver em paz, crentes que acabaram se desgastando consigam solucionar seus problemas. Cristo é o elo unificador. O mundo, quando percebe isso, fica impactado. E Jesus orou por isso. Que ele seja um, como eu sou em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior pregação que a gente pode ter no mundo é exatamente mostrar a unidade do povo de Deus. E nesse sentido, existem algumas coisas que são anteriores até essa aqui do que Tiago está dizendo, que é básico na resolução de conflitos. Exemplos. 7 coisas aqui, pelo menos. Não ficar falando para os outros o que você não consegue falar com quem te ofendeu. Segundo, confronto pacífico para resolver as coisas. Mateus capítulo 18. Terceiro, reconhecer que somos pecadores. E quando isso acontece, você sabe que a pessoa está agindo naturalmente como ela é. Você não cria expectativa grande demais em cima de um pecador. Quarto, reconhecer a sua parcela de culpa. Você deve ter feito alguma coisa também. Todos nós erramos em muitas coisas. Quinto, e mais importante, reconhecer que Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Se Ele nos perdoou, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. E aí vem a humildade. Sexto, pedir perdão. E sétimo, seguir em frente sem rancor. Isso aqui é básico de quem é crente. Básico do cristianismo. Mas esse básico nem sempre a gente pratica. Ou seja, ao invés de conversar direto com a pessoa para saber se a informação é verdadeira, a gente conta para o mundo inteiro e menos para o principal. Ao invés de um confronto pacífico, quando ele existe, ele é em termos de guerra. Porque a pessoa não reconhece que nós estamos no meio de pecadores e achava que a igreja era um lugar de anjos, de santos. De fato, somos declarados santos, mas também somos chamados à santificação. Não reconhece nenhuma parte de culpa, deixa de olhar para o tamanho do perdão de Jesus, não consegue pedir perdão, tenta sublimar de alguma outra forma. E aqui eu exemplifico, né? Tem maridos ou tem esposas que nunca na vida pediram perdão para o seu cônjuge. Você sabe que ele já passou aquela fase quando ele começa a fazer alguma outra coisa. Então já passou aquela raivinha que estava. Ou então fez alguma coisa para dizer me perdoe, mas dizer mesmo, conversar, não existe. E às vezes é uma questão até de criação. Na minha casa foi assim e eu acabo vivendo assim. E não conseguem seguir em frente, se libertando do rancor. Elas ficam com amargura no coração e passa anos, 15 anos, 20 anos, tipo o caso de um aconselhamento que eu fiz, onde a pessoa começou a falar mal do marido, ela começou a chorar, e eu já estava com raiva do marido, e eu falo, como é que tu fez um negócio desse com a tua mulher? E o pastor, isso tem 20 anos que ela está contando. Era uma coisa de 20 anos atrás, mas ela lembrava chorando, não tinha resolvido ainda aquela questão no coração. Seguir sem rancor é um desafio difícil. Pois bem, irmãos, agora olhemos para o texto, como nós podemos resolver os problemas causados pela língua. E esse texto, então, é precioso por isso. Se a gente pudesse resumir ele de forma mais simples, ele fala assim, sabedoria terrena, sabedoria celeste. Há um contraste aqui. Então, no resumo rápido, a gente veria isso. Uma sabedoria carnal, sabedoria entre aspas, tá? Tiago vai usar o termo sabedoria, mas não é sabedoria mesmo não. Está sendo
utilizando aqui de uma metáfora. Sabedoria humana, carnal, versus sabedoria celestial. Então, o resumo da passagem fala dessas duas coisas. Mas, reduzindo um pouco mais, o verso 13, nós temos uma introdução, que é uma introdução conclusiva, que nos remete ao 3:1, depois nós vamos ver, e ao capítulo 1, verso 26, onde ele já falava, se você não consegue refrear a língua, sua religião é vã. Versos 14 a 16 fala dessa sabedoria, entre aspas, natural. Primeiro ele dá as características dela, a origem dela e as consequências desta, entre aspas, sabedoria. Verso 17, ele nos fala da sabedoria do alto, a sabedoria celestial, onde ele delineia aqui pelo menos 8 aspectos que deve existir em alguém que realmente tem sabedoria. E finalmente o verso 18, a conclusão desse assunto, que é uma conclusão pacificadora. Então hoje a nossa temática é sabedoria para viver em paz, sabedoria do alto. E nós vamos ver isso através da estrutura desse texto. Eu quero trazer pelo menos 4 lições para nós nessa hora. Primeiro, sabedoria do alto para viver em paz deve ser demonstrada. Esse é o verbo que mais se destaca no versículo 13. Sabedoria do alto para viver em paz precisa ser demonstrada. Ele começa dizendo: quem é sábio e inteligente entre vós, sábio ou perito, a palavra aqui que é colocada, é possível que ele esteja fazendo uma ligação direta com o capítulo 3, verso 1, quando ele diz: não queiram muitos de vós ser mestres, ou seja, porque o mestre é aquele que está ensinando, você não está ensinando, mas você está falando o tempo inteiro, e por isso que traz tantos pecados, pecado da língua, porque você não para de falar, e quando você fala, você está querendo ser mestre. Não queiram ser mestres, sabendo que receberão um juízo mais severo. Ele disse lá. Então aqui ele diz: quem é realmente o mestre? Quem é realmente o sábio, o erudito, o que entende das coisas, que aqui foi traduzido como inteligente? Aí ele já responde, por isso que eu disse que é uma introdução conclusiva. De tudo que ele vai falar, ele já está dando a pista completa. Você sabe quem realmente é um mestre, quem é sábio de verdade, quem é perito, quem é inteligente nesse contexto espiritual, quando essa pessoa demonstra, e o verbo é imperativo, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. A ideia é: mostre, revele que você encontrou já o caminho da sabedoria. Gente, todo mundo quer sabedoria. E se você está na igreja, você quer sabedoria. Mas a verdade é que nem todo mundo tem sabedoria. Nem todo mundo tem capacidade de agir de forma sábia. Mas que todos têm que perseguir isso, nós precisamos. E algumas pessoas Deus vai capacitar muito mais, graças a Deus por esses, que vão ser capacitados pela palavra, para que em situações eles possam dar norte, não assim: o que você acha que eu devo fazer? Só um minuto que eu vou aqui pensar. E aí ele, solta uma sabedoria. Não, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E temor ao Senhor é você ler a verdade, ter a verdade, aplicá-la ao seu coração. Isso vai lhe ajudar a tomada de decisão. Isso vai lhe ajudar a fazer coisas regido pelas Escrituras. Nem todo mundo tem sabedoria. E para falar a verdade, é bem poucas pessoas que têm sabedoria. Inclusive dentro da igreja. Vai chegar o dia que nós vamos estar tudo sem pecado. Mas aqui, a igreja pode ser comparada a um hospital, pode ser comparado, não compare um exército de anjos. Mas parece que todo mundo acha assim, né? A igreja, um exército de anjos. Como é que a gente pode perceber isso? Que alguém tem realmente sabedoria? A gente vai perceber não dele falando, mais uma vez o contraste com o contexto. Fala e traz destruição. Você vai ver quem é sábio, não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Olhe as obras, olhe os frutos, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. A NTLH traduz esse texto dizendo assim: pois então que provem isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria.
A NVI diz assim: quem é sábio e quem tem entendimento entre vós? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. Aqui não é dito apenas sabedoria, se fala de mansidão de sabedoria, de gentileza na sabedoria. Ou seja, uma pessoa realmente sábia, que vai ter condições de resolver conflitos, é uma pessoa que você observa ela, a vida dela mostra que ela tem habilidade para isso. Tem pessoas que a vida mostra, fala, eita, vai botar na mão daquela pessoa, meu Deus do céu, vai ser uma destruição total. Então, essa primeira parte do texto nos apresenta que para tratar e resolver conflitos é necessário algum tipo de sabedoria. Por isso que está introduzindo, versos 14 a 16, agora a 17, ele vai falar da sabedoria do mundo, 14 a 16, e depois no verso 17 a sabedoria do alto. Precisa-se ter sabedoria. A ênfase do texto é muito grande, da ideia que deve ser demonstrada. Mostre isso. Ou seja, ao invés de eu dar pitaco na vida de qualquer pessoa, se houver necessidade, você poderá falar, se você demonstra que sabe resolver. Porque se não demonstra isso pelas suas ações, pelo seu procedimento, então vai ficar muito complicado trazer qualquer solução. E aqui a primeira lição que eu trago, então, é essa. Os solucionadores de conflitos, eles podem ser observados. Inclusive, a maneira melhor da gente crescer nessa arte é observando crentes maduros, sábios, que já conseguem fazer isso. Dentro de casa, porque tudo começa em casa. Como é que essa pessoa resolve conflito marido e mulher? Como é que resolve conflitos dentro do seu lar? Como é que resolve conflitos em ambiente de trabalho? Como é que resolve conflitos na igreja? Ou essa pessoa nunca resolve conflitos? O índice elevadíssimo de divórcio se dá pelo fato de que as pessoas estão ali, aqueles dois não conseguem resolver e nem buscaram ajuda de alguém sábio pelos frutos que pudessem ajudar. Geralmente, quando a pessoa procura um aconselhamento, o casamento já está quase destruído mesmo. Então, solucionadores de conflitos são pessoas sábias e elas podem ser observadas. E a melhor coisa que você faz é identificar quem são pelo proceder, com digno proceder. Observe como eles fazem para você dizer, vou fazer assim também. Tem até uma ilustração disso, que é uma das melhores maneiras de um pai ensinar para o seu filho como ama a sua mãe, muitas vezes ele fazer carinhos nela, elogiá-la na frente deles, ou num ambiente em que dá para eles perceberem, mas não diretamente. A figura é mais ou menos assim, o marido chegando com a rosa, e ela toda querida, olhando assim, e lá no cantinho da porta estão os três assim, olhando aquilo. Ou seja, os filhos observando, os pais se tratando. Isso é o melhor ensinamento que qualquer pessoa pode ter. É isso que Tiago já, na sua introdução conclusiva, mostra. Solucionadores, mostrem, demonstrem, revelem isso no procedimento de vocês. Porque só palavras, tem um monte de gente que tem discurso, mas ação que é bom, poucos têm. Segunda parte do texto agora, versos 14 a 16, nos ensinam que a sabedoria do alto para viver em paz é o contrário da sabedoria, é contrária, a sabedoria humana é contrária à sabedoria do alto. Observe como ele diz aqui. Primeiro, ele faz referência a algumas coisas. Já começa assim, se pelo contrário, ou seja, em vez de uma pessoa que demonstra sabedoria, pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Observe aqui essas duas coisas que são citadas, que estão dentro do coração. Literalmente essa é a ideia. A palavra grega aqui traduzida por inveja é de onde vem a nossa palavra zelo. Em grego é zelon, que dá a ideia de ardor, de ira. É aquele sentimento interno que faz a pessoa ficar realmente ressentida. Então ele fala assim de ardor dentro do coração. E segundo, quando ele fala aí de sentimento faccioso, é aquela ambição egoísta.
E a ênfase do texto é que isso está dentro do coração da pessoa. Quem vê coração? Quem sabe o que está no coração? Você pode estar rindo, pode estar chorando, mas eu não sei o que está dentro. Só Deus sabe o que está no coração. Mas Tiago, por meio da palavra que a tudo prescruta e sonda, ele então diz: se há no coração, não é só na palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se há dentro do coração um zelo queimando, um ardor, uma coisa que ele chama, é traduzido aqui como inveja amargurada, que é exatamente alguma coisa que está queimando dentro da pessoa e que está impulsionando suas ações. Um sentimento faccioso, ou seja, um sentimento que vai trazer ruína depois, vai trazer divisão, vai trazer prejuízos. Quando você está com esse tipo de sentimento, pastor, e tem esse tipo de sentimento? Tem, todos nós temos. Vamos começando reconhecendo isso. Todos nós temos um coração pecador, que uma fagulha só que caísse sobre nós seria suficiente para acender um outro inferno. Nós temos combustível suficiente para sermos extremamente maus. Então, quando vem esse tipo de sentimento no coração, que é o quê? Amargura, rancor, ódio. Quando essas coisas surgem no coração, o que o texto diz? Se você tem essas coisas, ele dá um imperativo duplo aqui, imperativo negativo. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Qual é a ideia? Quando as pessoas estão cheias de rancor, o que elas fazem? Elas saem falando disso. Aí o texto diz: não se glorie disso. Ai, mulher, tu não sabe, eu estou numa raiva de fulano. O que aconteceu? Tu fez isso. Aí a pessoa começa a contar. Aí vai para outro lugar. Por que você está com essa cara amarrada? Nem vou te dizer. Aí o outro já cutuca. Fala, compartilha para a gente orar pelo menos. Aí a pessoa, e ela conta aquilo. Olha, porque eu sou assim, eu não tenho falsidade. O que eu tenho para dizer, eu falo. Então, aí a pessoa começa a se gloriar. Ela não percebe, a palavra é gloriar, que sai aqui no texto. Mas a ideia é: eu estou com um sentimento ruim dentro do meu coração, e isso agora eu saio falando para qualquer um. O texto está dizendo: não faça isso. Está com a bomba dentro do coração, tem outros caminhos para solucionar. Eu já apresentei aqui como pressuposto dessa mensagem. O Senhor nos ensina, se você está com o coração, primeiro, você aprenda a perdoar. Se precisa conversar com a pessoa, procure a pessoa, converse de maneira pacífica, tente solucionar os problemas. Mateus capítulo 18 mostra claramente como a gente deve fazer isso. Como o cristão deve fazer isso. Agora, se o negócio começa a ficar muito tempo, ele começa a esquentar dentro de nós. E aí isso começa a fazer com que a pessoa se glorie, ela conta isso. E segundo, não mintais contra a verdade. É outro imperativo negativo. Não minta contra a verdade. Que é a pessoa dizer: eu não estou com raiva, não. Tem certeza que está tranquilo? Uhum. Não quero nem falar, mas não tem nada, já passou. Então você vê o que a Bíblia diz. Quando você tem esse tipo de sentimento, observe que não é a palavra que foi dita, é o que está aqui dentro queimando. O que está dentro do coração, a ênfase do texto é essa, está lá dentro do coração. Quando você tem isso, você não vai solucionar nada. Um coração tomado de ressentimento, de mágoa, com raiva no coração, você não vai conseguir. E aí ele agora descreve a origem disso. Ele fala: esta não é a sabedoria que desce do alto. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a sabedoria do alto. Mas ele diz: esse tipo de forma de agir, presta atenção, irmãos, é muito pesado isso aqui. Essa maneira comum das pessoas agirem, de ficar com raiva, de ficar entristecida, de sair esparramando no ventilador da discórdia, de negar que alguma coisa está dentro do seu coração. Como é que diz o verso 15? Observe. Falar igual o pastor Elias Medeiros esteve aqui. Vamos ler em câmara lenta. É terrena,
animal e diabólica. Ele fala terrena porque é desse mundo. A ideia aqui de traduzido como animal poderia também ser traduzida como algo natural, contrário a algo espiritual, de um crente autêntico. Isso não é de alguém que foi alcançado pela graça, isso não é próprio de alguém que tem Cristo no coração, mas está acontecendo com alguém que tem Cristo no coração, porque a gente também tem a tendência de dizer, fulano nem crente é. E agora nós somos os escrivães do juiz, né? Então, olha, senhor, esse aqui não é não, viu? Só para lembrar o senhor, vai que o senhor libera esse aqui é condenado, esse aqui não vai para o céu não. Então nós não temos essa prerrogativa, mas às vezes a gente faz. Ou seja, não é algo espiritual. E o pior de tudo, o texto diz que quando a gente age dessa maneira, isso é demoníaco, é diabólico. Você já parou para pensar que coisas que você fala, você pode ser um instrumento de Satanás? Eu não estou dizendo com isso que você foi possuído por Satanás e nem que não é crente. Eu quero dizer que um crente, o contexto de Tiago, crentes superficiais, crentes fracos na fé, crentes que não tinham maturidade suficiente e que estavam passando por provações, apertado de vários lados, e aí quando a pessoa é pressionada em suas crises, ela mostra realmente o que ela tem lá de pecaminoso, e pior, cai fácil numa armadilha de Satanás. Esse tipo de ação é realmente demoníaca. Hendrickson, comentando esse texto, diz algo muito interessante. Ele diz assim: quando o diabo profere mentira, é ruim. Quando usa o mundo para colocá-la em prática, é ainda pior. Mas quando os membros da igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. E a ênfase do texto aqui é falando com crentes. Então vejam como é algo pesado, meus irmãos. O texto diz então que, verso 16, onde há esse tipo de sentimento, as palavras são as mesmas aqui, né? Inveja, sentimento faccioso, o que vai aparecer? Desordem. Quando isso é o que domina o coração de um crente, isso vai causar confusão e toda espécie de coisas ruins. Coisas ruins aqui é coisas malignas, coisas indignas. Isso é que vai ser trazido. Então, a segunda lição que eu trago dessa parte do texto é que com o coração armado com ira, você poderá ser um instrumento de Satanás. E você precisa estar alerta quanto a isso. Eu queria colocar isso assim, de uma forma bem pessoal, para não parecer, porque esse assunto é tão delicado que alguém pode já estar aqui quase... Quem contou minha vida para o pastor, que ele está agora falando de púlpito contra mim? Pelo amor de Deus, irmãos. Nós estamos fazendo a sequência expositiva de Tiago. E para falar a verdade, eu já tinha feito exposição de Tiago em outros ambientes, em outros lugares, mas nessa atual leitura eu comecei a atentar para uma coisa que eu não tinha tentado tanto, a ênfase que é dada sobre esse tipo de pecado. No capítulo 1, ele diz, olha, pratica, se a tua religião, se você não freia a língua, a tua religião é vã. Depois ele diz, fé sem obras é morta, demonstre isso. Capítulo 3 é essa pancada. Aí eu penso, bem, no capítulo 4 ele vai mudar de assunto. Aí você vai ver no capítulo 4, depois ele falar das coisas que causam esse sentimento maligno. No verso 11 ele vai dizer, não fale mal uns dos outros. Então você vê que é uma ênfase grande nessa epístola, que relembra o ensino de Jesus no Sermão da Montanha, e que é básico para todos os cristãos, porque a nossa natureza é ruim mesmo. Não queira ser um instrumento de Satanás. Meu Deus, será que eu vou ficar dando brecha para ser um instrumento de Satanás? Pedro não percebeu e foi um instrumento de Satanás falando. E ele chegou a Jesus, pare desse negócio de ir para a cruz, pare de falar desse negócio, pare de falar dessa coisa. E Jesus, com discernimento, disse o que para Pedro? Não foi nem para Pedro, arreda Satanás.
Por favor, não saia falando isso para os outros, viu? Porque aí o conflito vai ficar mais quente ainda. Se você começar a dizer isso para alguém, tu está endemoniada, mulher? O que é que tu está falando? Isso, o cão dos infernos. Então aí vai ficar pior a situação. Então, por favor, você não era Cristo para ter aquele discernimento, mas peça a Deus para ser como Ele, para ter realmente essa sabedoria do alto, porque esse tipo de ação é sabedoria do mundo, é sabedoria não espiritual, carnal. Isso é sabedoria do inferno. Eu estou dizendo sabedoria entre aspas, porque sabedoria não pode ser colocada como algo. Podemos dizer que Satanás tem sua expertise, tem seus conhecimentos, tem sua malignidade, tem uma inteligência sofisticadíssima para o pecado, mas sabedoria é saber de fato discernir entre o certo e o errado. Isso aqui todo cristão tem que perseguir. E se você não estiver prestando atenção, você pode estar usando sabedoria do diabo. Não queira ser um instrumento de Satanás. Peça a Deus, Senhor, me ajude para que esses sentimentos do meu coração possam ser trabalhados e eu possa me livrar disso aos pés da cruz, com confissão, com aquele espaço de Mateus capítulo 18, mas não deixa eu ficar com esse tipo de coisa dominando dentro de mim, porque isso vai ser realmente destruidor. Vamos para a terceira parte do texto agora, verso 17, que nos mostra que a sabedoria do alto para viver em paz é evidenciada em 8 aspectos. Oito coisas que são ditas aqui. Sabedoria, porém, lá do alto a ideia de sabedoria do alto é sabedoria de cima, é sabedoria celestial, é sabedoria do povo de Deus, é sabedoria que emana do texto sagrado, é a sabedoria de Cristo para nossas vidas. A verdadeira sabedoria tem sua origem em Jesus Cristo. Não acho que aqui eu vou trazer sabedoria hindu. Agora, provérbio chinês. Sabedoria de tal lugar. Então aquelas frasezinhas de efeito do biscoitinho, né, que você morde, o que será que tem uma frase aqui para mim? Não é esse tipo de sabedoria. O pastor vai dar dicas para a gente ser melhor, para a gente viver. Não é isso. Sabedoria para nós tem origem. Sabedoria para nós é uma pessoa. Jesus Cristo é a fonte da sabedoria. É Ele quem pode nos habilitar a sermos sábios de verdade. E tudo aqui que vai ser apresentado aqui, a gente identifica exatamente em Jesus Cristo. Quais são os 8 aspectos aqui que o texto fala? Primeiro ele diz assim, a sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, mostrando que é algo santo, não é algo que vem do homem, não é algo projetado dessa terra. Os melhores sábios da terra não se comparam a Jesus Cristo, a sua sabedoria é pura, santa, perfeita. Primeiramente isso, a fonte de tudo é diferente, está vindo dos céus para nós. Segundo, ela é pacífica, ou seja, é uma sabedoria que visa a paz, a pacificação. Ela não quer guerra, é inimigo de contendas. Terceiro, é indulgente. A ideia de indulgente pode ser traduzida até como tolerante, gentil, razoável, amável em todas as suas deliberações. É uma pessoa que calmamente junta todos os fatos antes de dar a sua opinião. O texto também diz que é algo tratável. Essa ideia de ser tratável também pode ser traduzida como algo obediente. Alguns até traduzem como submisso. Você fala assim, não faz mais isso. Tá bom, desculpa, não era a minha intenção. Resolveu. Não faz mais isso. E a pessoa vai lá e faz de novo. Ou seja, ela não se sujeita, ela não se submete. A pessoa sábia está aberta a sugestões, sempre pronta para ouvir as opiniões dos outros e disposta, inclusive, a aceitar admoestações e correções. A sabedoria do alto ela é assim, ela é tratável, ela não é algo que vai se romper, ela é tratável. O texto também diz que ela é plena de misericórdia, cheia de misericórdia. Daqui a pouco eu falo mais sobre a misericórdia, que eu quero contrastar lá embaixo na conclusão com o juízo. Então suspende aqui só por um momento, para não falar 2 vezes.
ela é plena de misericórdia, cheia de compaixão e cheia de bons frutos. Como é que você vê a sabedoria do alto? Olha essa pessoa aqui. Olha os conflitos que ele já resolveu. Olha como ele age. Olha como essa irmãzinha é piedosa. Olha a forma como ela lida. Olha para esse irmão como ele a conversa morre nele e acaba. Não evolui. Homem sábio, mulher sábia. Eu preciso fazer um elogio agora. Com medo de alguém ficar, por que não me elogiou também? Mas eu nunca vi, aqui na nossa igreja, nesse aspecto da conversa chegar nele e morrer, como meu irmão presbítero Fabiano. Eu nunca vi, não é porque é presbítero não, eu vejo isso nos 15 anos que eu estou aqui. Nunca vi alguém com essa habilidade. Então, estamos precisando de solucionadores, quando você quiser conversar, conversa com ele. Desculpa, irmão, pelo constrangimento de falar isso, mas coisa boa a gente precisa elogiar. Os que não têm, eu não vou falar, tá bom? Então, só um elogio positivo. Mas olha só, veja os frutos, veja as ações. Eu me lembro de uma expressão lá do Ceará, eu não sou do Ceará, mas convivo com muito cearense, né? Então tem umas expressões interessantes, e uma delas é assim, fulano é muito confuseiro. Não sei se você já ouviu essa expressão. Tem gente que é confuseira. Você olha os frutos assim, rapaz, qualquer coisa gera confusão. Meu pai do céu. Sabedoria do alto tem fruto. Observa o fruto. Observa as ações. Ele já tinha dito isso no verso 13 aqui, fala mais uma vez. Não é qualquer fruto, que alguns frutos podem ser podres. Veja o fruto. Se o fruto é bom, se o fruto é verdadeiro, se é maravilhoso. A ideia de bom aqui não é simplesmente algo bonito que está sendo enxertado, que às vezes está cheio de veneno dentro, mas é algo bom, verdadeiro, puro. Mas duas características aqui dessa sabedoria do alto, ela é imparcial. Observe que essas últimas duas características, elas têm a ver com julgamentos. As 8 a gente podia até, se for sintetizar, alguns comentaristas colocam assim: primeiro são de atitudes, depois são de ações, e essas últimas duas são de julgamentos. Ela é imparcial. E como isso é difícil para o homem natural, porque a nossa tendência é tomar partido. Mas a sabedoria do alto, ela é imparcial. E por último, ela é sem fingimento, literalmente é sem hipocrisia. Uma pessoa sábia, com sabedoria do alto, ela não vai tomar partido de ninguém. E às vezes ela vai até condenar quem ela ama, mas não vai deixar de amá-lo por isso. Agora é complicado quando alguém fala assim, casos de outros lugares do mundo que vocês nunca ouviram falar. Pastor, se fulano ficar na igreja, eu saio. Escolha. Ele fica, eu saio. Escolha. Rapaz, e agora como é que eu vou fazer? Não, então tu fica que eu gosto de ti. Não posso tirar outro. E outro sai. Rapaz, precisamos de quê? Precisamos de Salomão para cortar no meio aqui assim a criança para resolver essa situação. Por isso que o texto fala, precisamos de sabedoria. A sabedoria do mundo não resolve isso. Precisa de uma sabedoria celestial. E aqui a lição que eu trago para vocês, então, ao falar de como é a sabedoria do alto, vamos ler de novo em câmara lenta? É pura, tem que ter pureza. Segundo, pacífica, tem que ser em paz. Terceiro, indulgente. Quarto, tratável. Quinto, plena de misericórdia. Sexto, pleno também de bons frutos. Sétimo, imparcial. E oitavo, sem fingimento. Qual é a lição que a gente tira dessa perícope aqui dos versos 15 a 17? Terceira lição: seja um instrumento de Deus
com um coração cheio de virtudes. A lição anterior é: não seja um instrumento de Satanás. A lição aqui agora é: seja um instrumento de Deus. E para ser um instrumento de Deus, você tem que estar com o seu coração cheio de virtudes. Para ser um instrumento de Satanás, basta ficar com sentimentos que são próprios de um coração pecaminoso: amargura, ira, raiva, inveja, sentimento faccioso e todas essas obras da carne. Última parte do texto agora para concluir, versículo 18. Ora, em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabedoria do alto para viver em paz deve ser semeada em paz pelos pacificadores. Literalmente, o texto pode ser traduzido, verso 18, assim: fruto de justiça, em paz se semeia. Como é que se semeia fruto de justiça? Em paz. E aí, literalmente assim: fruto de justiça em paz se semeia através dos que fazem paz, que promovem paz. Aqui está colocando alguém que trabalha nisso. E eu pergunto para você: você trabalha pela paz? Ou você trabalha pela guerra? Você trabalha para resolver as coisas? Ou você trabalha para ver o negócio aumentar? Pacificadores que semeiam em paz vão cultivar uma safra de justiça. É interessante a gente falar de justiça aqui nesse texto. O texto fala de fruto de justiça, ou seja, o resultado da justiça. O que é interessante, por isso que eu quis falar de misericórdia aqui agora, porque Tiago já havia dito isso um pouco antes, quando ele diz no capítulo 2, versículo 13: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em momentos de crise, em momentos de conflito, o que a pessoa quer? Tem que ser justo. Não é justo, está errado, tem que ser justo. A gente quer o fruto da justiça. Como é que se semeia o fruto da justiça? Aí o texto diz que tem que ter o coração cheio de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre o julgamento. Não tem como semear justiça saindo assim: isso é justo, porque nós somos todos, não fica um de pé. Tiago já deixou isso evidente dos versos 1 a 12 do capítulo 3. Tem que ter misericórdia. Princípio cristão: misericórdia. E aqueles que não agem com misericórdia não alcançarão isso. O juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Às vezes a gente quer resolver as coisas sendo justo. Você quer ser justo? Semeie em paz. Justiça se colhe quando se planta paz. É com paz no coração, é com sabedoria do alto, é com o coração cheio de misericórdia e com todas as 8 virtudes aqui que eu fiz referência, que você se torna um propagador da paz. A justiça vai ser vista quando a paz governa. Qual é a tarefa dos que promovem a paz? Em termos simples, eles são os que procuram unir grupos que estão em conflito e alcançar harmonia e paz. Também praticam a paz ao lutar para viver em paz com todos. Em resumo, farão qualquer coisa que estiver ao seu alcance para evitar disputas e promover a paz. James Burdick disse o seguinte: a justiça não pode ser produzida num clima de amargura e egoísmo. A justiça só cresce num clima de paz. E a lição, então, a última lição que o texto nos traz é que nós precisamos semear a paz para colher frutos de justiça. Nesse sentido, seja um pacificador, seja alguém que obra por isso, que opera por isso, que trabalha pela paz. Meus irmãos, hoje nós aprendemos sobre sabedoria do alto para viver em paz.
Essa sabedoria do alto deve ser demonstrada. Você percebe nos frutos. Mostre com mansidão de sabedoria. E a lição que a gente tira é que solucionadores de conflitos podem ser observados. Ande do lado deles, aprenda com eles. Segundo, a sabedoria do alto é contrário a essa sabedoria natural. Essa sabedoria natural é terrível. Ela deixa o coração armado e faz a pessoa agir de forma diabólica. E a lição que nós temos é: com o coração armado com ira, com ressentimento, você vai ser um instrumento de Satanás. Não queira isso para a sua vida. Terceiro, sabedoria do alto é evidenciada em 8 aspectos que foram demonstrados aqui. Portanto, seja o instrumento de Deus com o coração cheio dessas virtudes. Sabedoria do alto para viver em paz deve ser semeada em paz por aqueles que promovem a paz, ou seja, pelos pacificadores. E o fruto disso será um fruto de justiça. Semeie a paz, meu irmão, minha irmã, para colher frutos disso. Pastor, de onde é que vêm esses sentimentos do coração? Por que é que eu sinto isso? Por que é que eu sinto inveja? Por que é que eu sou confuseiro? Por que é que eu gero atrito? Bem, não perca a próxima exposição de Tiago, capítulo 4, ele vai explicar sobre essas questões. Por hora, aqui para finalizar, eu quero dizer que Cristo é o exemplo maior para nós, que não apenas devemos seguir, mas devemos crer. Porque quando nós cremos nele, nós achamos a sabedoria do alto. E essa sabedoria passa a habitar em nós e habilita-nos a viver como ele é. Então, creia em Jesus Cristo e ele vai te fazer uma pessoa diferente. E aí você vai ver evidências da salvação. Quando a pessoa que era facciosa, invejosa, briguenta, se torna uma pessoa agora tratável, indulgente, maleável, misericordiosa, pacífica, conforme nós temos no texto. Cristo demonstrou isso. Olhe para o exemplo de Jesus, dá para ver nele. Olha como ele agia, olha cada situação. Quando queriam que ele, vamos exercer justiça, essa mulher foi apanhada, flagrante adultério, ela deve morrer. E o Senhor Jesus, cheio de misericórdia, ele não nega que aquela mulher pecou, mas ele age com misericórdia e a levanta. Jesus demonstrou ter sabedoria. Jesus nunca foi usado pelo diabo, mas até seus apóstolos foram. Um foi possuído, Judas. Pedro caiu em suas armadilhas, falou por ele. Mas Jesus nunca foi instrumento de Satanás, porque nunca nenhuma de suas palavras e suas ações foram cheias de sentimento faccioso ou de coisas ruins. Jesus foi sempre um instrumento de Deus. O bendito Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E é assim que a gente deve pedir para ele, para a gente ser também, como ele é. Jesus semeou a paz. Ele trouxe paz. Ele é a essência disso, porque ele é o príncipe da paz. Peçamos a ele: Senhor, dá-me dessa sabedoria, que os meus olhos estejam postos em ti, e que nós possamos agir nesse mundo caído com a sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus, derrama a tua paz sobre nossos corações, tirando dentro dele toda a ira amargurada, toda a ambição pecaminosa, todo sentimento, ó Deus, que não provém de ti. Ó Deus, existem pessoas certamente que estão sofrendo em seus corações os efeitos amargurantes do pecado. E nós te suplicamos, venha arrancar isso dos corações, Senhor. Enche nossos corações com a paz de Deus que excede todo entendimento, com a alegria da salvação. Ó Deus, e que no que depender de nós, possamos ter paz com todos os homens. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, para que seja uma semeadora de paz, da sabedoria do alto, para que seja substituída por essa sabedoria demoníaca, carnal, que muitas vezes nós, sem perceber, nos utilizamos. Não queremos, ó Deus, ser instrumentos de Satanás, queremos ser instrumentos do Senhor Jesus,
venha operar em nós, quebranta-nos, transforma-nos, muda a nossa vida, Pai. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.